Passar a palavra para ele falará em 20 minutos. Os próximos 20, 30 minutos nós faremos um debate entre os que estão à mesa e os senadores aqui presentes. E logo depois da sua saída a gente volta com os convidados para eles fazerem as suas colocações. Então eu passo a palavra, concedo a palavra ao ministro Renato Janino Ribeiro. O senhor tem 20 minutos ou mais, o senhor que decide. Muito obrigado pela presença e, com certeza, faço das palavras da senadora as minhas. É de uma grande relevância e importância a sua presença aqui hoje nessa comissão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Caro senador Romário, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que aproveito para saudar também por tudo que já fez pela alegria do povo brasileiro. Primeira vez que eu vi mais de perto foi no Rio de Janeiro, vai fazer 21 anos nos próximos dias, ele carregando a taça da vitória do Brasil no Tetra e todo mundo gritando Tetra, eu inclusive. A segunda vez que eu vi o senador... A segunda vez que eu vi o senador de perto foi anteontem, na sanção da Lei Brasileira de Inclusão, da qual o senador foi relator no Senado, e eu quero saudá-lo por essas grandes vitórias que ele teve nos últimos meses. Essa lei de inclusão que revoluciona a condição das pessoas com deficiência no Brasil, e antes disso, as medidas tomadas internacionalmente contra a corrupção no futebol, que são outra grande causa do senador. Então, ele está realmente no momento de glória e fico muito contente de estar nesta audiência por ele presidida. E, deixa aqui, por favor. E eu gosto de ir tomando café aos poucos. Cara senadora Fátima, incansável batalhadora da educação, que foi na Câmara, agora no Senado. O mesmo posso dizer do senador Cristóvão Buarque, da senadora Ângela Portela, que estão aqui participando dessa reunião. Meu caro Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do MEC, Binho Marques, secretário de articulação com os sistemas de educação, que, portanto, tem um papel crucial na realização do PNE, até por uma série de informações, tarefas, aplicativos que a Secretaria de Articulação colocou para agilizar nos estados e municípios a elaboração dos seus planos de educação. Prezado professor Belchior, presidente do CONIF, caro Heleno Manuel Filho, presidente do Fórum Nacional de Educação, caro Daniel Cara, coordenador pela importante campanha nacional pelo direito à educação, prezado André Lemes da Silva, presidente da Undime Região Sul, caro Roberto Leão, presidente da importante Confederação dos Trabalhadores da Educação, e querida Karina, presidente da UNE, que está ali na plateia, e queridos todos, caros todos. Penso que quando estamos, depois de um ano da sanção do PNE, devemos enfatizar o que significou ele. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação 2014-2024, diferentemente do anterior, com todo o respeito ao que o anterior teve, ele representou o apogeu de uma luta mas que depois não deve cair de nível, de uma luta para garantir que a educação seja um direito. E se a educação é um direito, talvez seja dos direitos que nós temos um dos mais importantes. É claro que o conceito de direitos humanos é um conceito em expansão. Constantemente estamos ampliando os direitos humanos. Direitos humanos começam no século XVIII, eles são uma definição moderna. Os gregos não conheciam esse conceito na democracia deles, mas direitos humanos vão ser direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à escolha dos governantes, uma série de direitos, então, que vão se tornar cada vez mais importantes para construir a sociedade moderna, o direito a ser julgado antes de uma condenação, mas desses direitos, nos últimos anos, a educação tem se mostrado essencial. Por quê? Porque ele garante os outros. O direito à educação é essencialmente um direito que torna os outros sustentáveis. Então, o que temos visto no Brasil nos últimos anos? Nós tivemos importantes políticas de inclusão social que mudaram por completo a história deste país.
e que se corporificam, antes de mais nada, no Bolsa Família, ao qual se acresce nos últimos anos, em função da ação incansável do Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil Sem Miséria e vários outros programas que têm tido um papel notável. Todos esses programas romperam com a metodologia antiga do assistencialismo e, se eles são assistenciais, não são assistencialistas. E eles procuram ser sustentáveis tanto assim que, ao contrário do que alguns apressados disseram, eles têm sim porta de saída. Eles empoderam as pessoas para que elas, a partir disso, consigam renda melhor, mais sustentável, etc. Agora, na sequência desse primeiro momento do governo Lula, que continua porque 500 anos de exclusão social não se superam de um momento para o outro, tivemos e temos a política de valorização real do salário mínimo, que obedece a um mandamento constitucional que também demorou um tanto a ser cumprido, mas se torna extremamente importante porque ele assegura às pessoas a remuneração digna pelo trabalho que efetivamente elas fazem. Agora, a educação vem coroar esta situação, porque é ela que permite capacitar os trabalhadores para terem uma produtividade maior, para terem salários maiores, para nós termos uma economia mais pujante que garanta a sustentabilidade de todo esse processo de inclusão. Então, nós temos uma situação que, mesmo do ponto de vista econômico, a educação se torna um direito absolutamente chave. E o que nós podemos querer que a educação nos proporcione? Ficando neste ponto econômico, que ela gere profissionais competentes, mas não é só isso. Que ela gere, no plano político, cidadãos ativos, responsáveis, exigentes, pessoas que saibam lutar pelos seus direitos e não apenas pelos direitos individuais, mas pelos direitos coletivos. Pessoas que estejam conscientes de que não existe salvação para o indivíduo dentro de uma sociedade democrática. A salvação é para a sociedade como um todo. Ou nós temos a sociedade como um todo construindo um universo mais justo, ou nós não vamos conseguir avançar nisso. E a terceira perna do tripé, além do profissional competente e do cidadão ativo, é a da pessoa que possa buscar e lutar por sua felicidade. Quer dizer, o direito à felicidade que está consagrado desde o século XVIII como algo importante entre os direitos humanos, significa que as pessoas possam procurar a mais plena realização na sua vida. E isso tudo esteve em debate, eu vou fazer uma alusão a essa questão já, mas eu queria então colocar nesse quadro a campanha pelo direito à educação, que é o nome, aliás, do grupo presidido pelo Daniel Cara, que aqui também está nesse momento, mas que abrange praticamente toda a sociedade brasileira. Termos um plano fruto de um amplo debate na sociedade significa o quê? Isso é o que me parece mais importante no PNE, que a sociedade assumiu como sua a causa da educação. Mas este assumir como sua causa da educação não termina aí. Não é algo que termina no dia em que se sanciona uma lei, não é no dia que termina quando uma demanda é atendida, é algo que enfim, é um compromisso permanente, é um compromisso que todos nós temos e que não podemos abrir mão depois. Então, esse ponto do compromisso e do debate não se esgotou com a sanção do PNE e não se esgota com a sanção dos planos estaduais e municipais. Quero lembrar também que praticamente todo o país cumpriu o que estava exigido em termos de prazo para os planos estaduais e municipais. Olhando hoje de manhã, há coisa de 100 municípios que ainda não elaboraram seu projeto de lei. O que a lei do PNE exige é que em 12 meses municípios e estados tivessem elaborado seus projetos de lei. Não exigia sanção, mas quase 5 mil municípios sancionaram, 13 estados sancionaram, muitos outros municípios e alguns estados aprovaram no Legislativo. Agora, municípios que não elaboraram projeto de lei estão na casa de 100, ou seja, menos de 2% do total de municípios brasileiros. Então, essa discussão, este assumir por parte da sociedade o PNE é muito importante e aconteceu. Agora, há uma pena
que eu desejo explicitar aqui. É uma pena que a discussão dos planos estaduais e municipais se tenha concentrado no que foi chamado por alguns de ideologia de gênero, quando haveria muitas outras questões a abranger. Haveria questões, por exemplo, de financiamento, como os estados e municípios vão financiar. Haveria questões de irem além das metas federais, porque não pode um município rico estabelecer metas além das metas nacionais, que afinal de contas são metas para um país que tem diferenças grandes. E, infelizmente, muito dessa discussão caminhou para a assim chamada ideologia de gênero, sobre a qual eu queria voltar a falar. Já me manifestei pelo menos 2 ou 3 vezes de público sobre a questão. Entendo que não existe o que é chamado ideologia de gênero, que existe uma realidade de jovens que no final do ensino fundamental 2, no começo do ensino médio, com as variações de uns para outros, de umas para outras, estão vivendo a descoberta do seu corpo e da sua sexualidade. E esses jovens têm que ser acolhidos na mais ampla diferença. O que não pode haver, no meu entender, o que não pode haver é imposição de qualquer tipo de comportamento a esses jovens. Não faz sentido impor-lhes uma sexualidade que não seja a sua. E isso vale para todos os casos. Não cabe impor nem a homo, nem a heterossexualidade a ninguém. Nesse ponto, nós vivemos num mundo, isso não é da sociedade, é do mundo, é da natureza, nós vivemos formas muito diferentes de viver a sexualidade. Então, isso deve ter todo o espaço. Ninguém pode ser discriminado em função disto. Todas as pessoas têm que ter sua forma de ser muito bem acolhida. E é pena, repito, que essa discussão tenha assumido um peso e, sobretudo, um certo desvio que acabou tornando um pouco difícil esse aspecto de liberdade que é essencial para as pessoas e que faz parte da educação. Educação é diversidade, educação é acolhimento e educação é democracia. Esse é outro ponto que nós temos que avançar. Nós precisamos fortalecer o debate democrático nesse país. O debate democrático quer dizer, em primeiro lugar, um debate que implique o respeito ao outro. Não é porque nós divergimos em questões até mesmo fundamentais da política, da sociedade, da economia e mesmo da educação, não é por isso que teríamos o direito de faltar ao respeito com os outros. Não temos. E outro ponto é, precisamos argumentar. Está muito enfraquecido no Brasil e talvez no mundo o hábito de argumentar. Como frequentadora das redes sociais, eu vejo como esse admirável instrumento de debate que é o Facebook, que é o Twitter, mas mais o Facebook até pela horizontalidade da relação, pela igualdade das pessoas que entram, acaba sendo substituído por impropérios, por exaltação, em vez de ser discussão, em vez de dizer por que fulano acha isso, por que Beltrano acha aquilo. Isso está enfraquecido no país. E é nossa responsabilidade como educadores, assim como é vossa responsabilidade como eleitos do povo, tenta reconstruir esse tecido de debate, porque sem o respeito e sem a argumentação será difícil nós termos a construção de espaços comuns que nos permitam avançar. Até porque, com o passar do tempo, notamos que as divergências acabam se decantando e muitas vezes se caminha para pontos, não digo exatamente a meio caminho entre os dois lados, mas pontos que acabam aproveitando ideias de distintos atores na discussão política. Isso posto, porque me parece fundamental, nesta casa, da Câmara Alta, nesta casa que representa os estados, nesta casa que simboliza a federação e a autonomia dos estados, falar de educação e democracia, isso posto, nós temos as metas que o PNE definiu. Essas metas estão sendo acompanhadas. Eu enfatizo muito esse aspecto de que talvez a principal meta do primeiro ano fossem mesmo os planos estaduais e municipais. Porque é essa discussão política que não precisa ser partidária da educação que a garante como direito. Constituir a educação como direito significa nós darmos uma solidez ao futuro dos nossos jovens.
começar das crianças. Quer dizer, quando nós garantirmos, o que não é para já, tanto que nesse ponto o PNE é, inclusive, moderado. Quando garantirmos o acesso de todas as crianças à creche, quando tivermos um momento em que haja um círculo, um itinerário pré-formativo ou formativo, digamos, que vá do 0 aos 17 anos, de qualidade para todo mundo, nós teremos dado um salto gigantesco na construção de uma sociedade em que ninguém sofra pelo seu, como diz o senador Cristóvão, que se ausentou, ninguém sofra pelo seu CEP, nem seja beneficiado pelo seu CEP. Quer dizer, em que o nascimento, a loteria do nascimento, não seja um bônus ou um ônus imerecido. Quer dizer, em que seja possível, pela educação e pelas políticas sociais, garantir a todos uma igualdade de oportunidades, cuja falta é uma das grandes manchas ainda hoje da sociedade brasileira. Agora, em função disso, nós temos que construir essas metas que o PNE estabeleceu. Essas metas têm número, têm data, têm objetivos. O MEC constituiu as comissões necessárias para pensar o Sistema Nacional de Educação, para tratar do piso nacional, para discutir as carreiras municipais e estaduais. Quer dizer, há todo um conjunto de atividades que estamos constituindo, e estamos constituindo desse ambiente que o Constituinte de 88 estabeleceu como sendo o ambiente da cooperação entre os entes federados. Esse também é um elemento educador. Quer dizer, nós somos forçados ao diálogo, queiramos ou não, atores diferentes da União, dos estados e dos municípios, temos que conversar entre nós. E é bom que o queiramos, é bom que sejamos capazes de dialogar. Um governo federal, 26 governos estaduais, mais o Distrito Federal, 5.570 municípios. É bom que todos nós, sabendo que esses governos representam os mais diversos partidos, os mais diversos projetos políticos nesse país, é bom que todos negociemos em função desse valor mais alto que é a educação. E é bom que nessa negociação tratemos de conseguir as metas que são coletivas que a sociedade brasileira estabeleceu. As metas que dizem respeito ao avanço da pré-escola. Quer dizer, já mencionei o fato de que temos uma meta de aumentar sensivelmente as creches, embora sem chegar à universalização. Porém, temos metas de universalização dos 4 aos 17 anos. E essas metas temos que consegui-las, assim como temos também que conseguir, nos próximos anos, há um avanço em qualidade significativo. Isso para não falar das metas do ensino superior e até mesmo da pós-graduação. O PNE percorreu em todas as suas metas um grande espaço e, além do mais, estabeleceu um projeto de financiamento da educação com grandes valores, que, por ter sido essa lei votada por unanimidade nas duas casas do Congresso, sancionada sem vetos pela Presidente da República, deixa muito claro que é um compromisso de todos. Todos aqueles que votaram o Plano Nacional de Educação, senhores e senhoras senadores, e aproveito agora para saudar a senadora Lídice da Mata e o senador Lazier Martins, que não tinham chegado antes, bem como o deputado Davidson da Bahia, que eu vejo do lado. Então, mas esse é um compromisso que todos assumimos, que os senhores e senhoras assumiram, que o Brasil assumiu, e eu penso que nós devemos fazer o possível para realizar esse plano da melhor forma, o mais cedo possível. Se conseguirmos acelerar os prazos, será importante. Eu desejo, antes de encerrar, prestar uma homenagem especial a todos aqueles que trabalham na área da educação. O PNE estabelece um piso nacional para os professores que visa tornar atrativa a carreira de professor que foi sendo depreciada. Este ponto é, como todos os outros, fundamental. O PNE reconhece que a educação, não haverá boa educação sem bons professores, não haverá educação sem bons trabalhadores da educação. Nós nunca podemos esquecer esse norte. Nós nunca podemos pensar que a educação possa ser feita prescindindo da valorização dos seus principais atores.
Com isso, o senador Romário, senadora Fátima, prezados presentes, eu agradeço mais uma vez o convite a falar aqui e me coloco à disposição para uma breve discussão, uma vez que, infelizmente, a agenda está um pouco carregada, mas, enfim, terei o prazer em atender às questões do senador Romário Passaro.